mais feliz, nascido ali na casa da família, classe média, do bairro Landá, próximo à Liberdade, e que tinha muitos sonhos. Tudo começou com minha mãe comprando revistas em quadrinhos para mim. Maravilha. Assim que eu aprendi a ler, fiquei aficionado por revistas em quadrinhos. E o que acontecia? O mundo estava em minhas mãos. Eu sempre ficava viajando, né? Torre Eiffel, Roma, o Coliseu Romano, aquelas coisas da Europa, tal. Tudo estava em minhas mãos através das revistas em quadrinhos. Pouco tempo depois eu entrei numa escola que é um modelo até hoje, né? Que é a Escola Parque do professor Elis Teixeira. Né? E aquilo abriu meus caminhos, porque nessa escola você tinha todos os tipos de artes, por exemplo. Você podia ser músico, artista plástico, escultor, pintor, mexer com artes visuais, com teatro, escrever. Tinha uma biblioteca que está lá, uma biblioteca assim, modernista, que a escola é toda modernista, né? Um período muito fértil da cultura baiana, né? Os melhores professores Elis Teixeira angariou para aquela escola. Então eu tive muita sorte, essa geração minha, que entrou nos anos 60 naquela escola, teve muita sorte. E eu não foi diferente. Aprendi muito com os professores da época, né? Um desses, falecido há pouco tempo, né? Professor King, que era um dos maiores dançarinos da Bahia, professor Hamilton, fundou o Coral de São Bento. Ave Maria. Eu só tinha feras, a realidade é essa. E não poderia ser diferente o desenvolvimento daquela geração, né? Muitos se deram muito bem. Um dos exemplos é Ademar Andrade, que foi cantor da banda, fundador da banda Frutacor. Foi um aluno que era de minha sala, nós éramos muito pobrezinhos. Minha mãe que costurava as roupas das irmãs dele, inclusive dele mesmo e tal. Então era uma época muito assim, efervescente. Então não tinha como a gente não ter nenhum contato com a arte. E comigo não foi diferente. A necessidade de você, a adolescência chega e a necessidade de você ter uma sobrevivência, de ter grana, fez com que eu fosse trabalhar cedo. Mas eu esqueci do detalhe. Eu tive uma mãe espetacular. Eu sempre falei, acho que eu estou segunda entrevista, eu falei de minha mãe. Né? Fica parecendo até um pouco maniqueísta, mas não é. Eu tive uma mãe espetacular porque ela era semi-analfabeta, mas ela e as irmãs, que eram família de muitas irmãs, tocavam violão, faziam artesanato, montavam cavalo, porque eram do interior da Bahia de Pernambuco. Então, muita gente não conhece bem a história dela. E ela foi trabalhar no Hospital Santa Mônica através desses padrinhos meus, dos quais eu nasci na casa deles, a família Ferreira, do Climério Ferreira e Dona Miriam Ferreira, que nos deixou agora tem pouco tempo. E isso me deu assim um caminho, abriu meus caminhos, né? Então minha mãe foi muito especial para mim nesse aspecto. Ela queria formar um cidadão antes de tudo. Vocês vejam que mesmo numa época que não se falava muito em sexo, não se falava em assuntos correlatos, ela tinha papos comigo sobre isso, respeito às mulheres, aquelas coisas que devem ser feitas, não precisa ser contado ou falado. Você tem que respeitar as pessoas, independente de ser mulher ou homem, tem que ser respeitado. Mas minha mãe já falava isso antes lá atrás. Minha mãe já falava sobre menstruação comigo, já falava sobre todo esse aspecto quando eu tinha 10, 11 anos. Então ela foi muito especial, uma pessoa muito especial. E eu não canso de falar sobre isso, né? Não é porque ela morreu, essa coisa toda, que as pessoas no Brasil, inclusive, nós temos um passado muito ligado à Península Ibérica, aquela coisa do catolicismo, a gente costuma endeusar sempre quem morre. Comigo isso não funciona. Eu acho que se o cara foi ruim, vivo, pra mim vai ser ruim morto. Então eu tô falando de minha mãe, eu tenho muito prazer em falar de minha mãe, porque ela teve uma influência muito grande na minha formação como cidadão. Logo em seguida, já na adolescência, teve o contato da Escola Parque, como eu já falei, com outras artes, né? Então não seria para mim uma surpresa eu ter enveredado por esse caminho, né? Chegado onde cheguei, nas artes, né? Então, para poder fazer um apanhado disso, eu acho que eu fui uma criança muito feliz, já falei isso em outras entrevistas, com poucos recursos, mas feliz no sentido de que a gente ignorava o entorno. Porque criança
vive ali, vive o presente. E eu fui uma dessas crianças, né? Não tive pai em casa por questões de circunstâncias, né? Uma pessoa também que eu tenho muito respeito, meu pai, apesar de não ter tido uma convivência, né, como eu tive com minha mãe, mas é importante que eu diga que eles foram importantes em minha vida. Meu pai era um cara muito elegante, negro como eu, elegante e tal, e respeitador, um cara com uma cultura não tão vasta, mas tinha uma visão de vida extremamente democrática, e isso fez com que eu me tornasse essa figura que vocês estão vendo hoje. A gente, ao longo da vida, a gente comete erros, né? Todo mundo comete porque nós somos humanos. Não tem como não cometer erros, né? Mas eu acho que, ao optar por arte, eu comecei com, como eu disse a vocês antes de gravar, é literatura. Eu queria ser escritor. Eu cheguei a participar do Prêmio Casal das Américas de Cuba, escrevi vários ensaios, inclusive fui premiado com um ensaio sobre a terceira idade. Eu devia estar com 30 anos, fui premiado e tal, da Federação Brasileira dos Bancos. Eu tenho uma menção honrosa, isso lá para os anos 92, 93. Mas as artes visuais, ela me deu o que eu queria, que é o resultado rápido, aquela coisa de você fazer, ter o retorno, as pessoas olharem, gostar ou não gostar, criticar ou não criticar. Porque artes visuais tem essa coisa, ela facilita, ela lhe dá esse, o pessoal chama de feedback, retorno, né? Dá esse retorno rápido. Então, as artes visuais, elas chegam em minha vida logo após eu começar a me desvencilhar de minha vida profissional. Trabalhei no polo petroquímico da Petrobras por quase 30 anos e é a parte importante para a sobrevivência, né? Então, eu tinha já na cabeça, se eu paro de trabalhar formalmente, eu vou fazer algo que eu gosto, que é minha paixão, que é arte. Então, eu sou um autodidata, mas não tanto, né? Eu tive uns grandes professores. Zu Campos, que faleceu tem um mês e pouco, 2 meses, foi professor de escultura no Museu de Arte Moderna. Eu tive Valdo Robato, que está aí, um super artista. Joaquim Pedroso, um dos maiores da IT do país. Então, eu posso dizer que sou um cara de sorte, né? Porque eu tive alguns caras assim, minha trajetória que foram importantíssimos, né? Eu nunca pensei que em 2005 eu estaria em Paris, participando do Ano do Brasil na França. Afinal de contas, eu morei numa casa de taipa, sapé, aquela casa de taipa. Meus vizinhos estão vivos, podem comprovar isso, complementar isso. Então, dali para Paris é uma trajetória muito grande, né? E logo em seguida, eu estava na Itália, eu estava com obra no Museu da Itália, em Pescara, e depois fui para Ancona, né? Obras como colecionadores na Alemanha, principalmente, na Alemanha gosta muito da minha obra. Então, é mais uma prova também de que o racismo tem suas facetas, tem 2 lados. Nem tudo é racismo, nem tudo você pode ser considerado como racismo. E eu acredito muito no que se chama de meritocracia. Acho que você tem mérito, se você tem talento, as outras coisas ficam em segundo plano. É óbvio que nós estamos num país extremamente, nós falamos sempre, extremamente, ele é ainda, podemos chamar assim, quando ele não é bom para seus filhos, né? Ele ainda é injusto, ele ainda é um país muito injusto, nós sabemos disso. Apesar de ter tido uma evolução nos últimos 20, 15, 20, 30 anos, no que toca ao feminismo, às comunidades LGBTQ, a negritude. Então, isso é muito importante, mas ainda não é o suficiente para que a gente possa dizer que nós somos um país justo. Nós temos uma concentração de renda extremamente desigual, né? Eu sou um privilegiado, vocês que estão comigo aqui são privilegiados, mas enfim, nós sabemos que a concentração de renda no país ela é extremamente desigual. Se você tem meritocracia, eu chamo de meritocracia, você tem mais possibilidades.
Eu tenho um outro amigo, que vocês vão conhecer, Jorge Silva, que é coreógrafo, laureado. Jorge Silva disse que, moças, a gente tem que ter também um pouco de sorte. Você não pode ter só mérito, tem que ter sorte. Mas o que eu acredito é o seguinte, que o mérito ele vem na frente, entendeu? Claro que você pode ter, como nas artes, desde os tempos imemoriais, você precisou de marchands, você precisou de mecenas, as artes plásticas principalmente. Mas assim, é necessário que você tenha a consciência de que se você não tiver talento, se você não tiver força de vontade, não tiver ousar, eu fiz psicanálise, que eu não falei, durante 1 ano e meio e tal, quando eu parei de beber, que eu estava exagerando, lá em 93, 94, sei lá, já se vão lá 20 e tantos anos, e minha psicanalista, doutora Marília Padofé, ela falava sempre, Rebouças, você tem que ousar, principalmente a sua arte. E a partir dali, eu fiz isso, ousei e ouso sempre, porque é necessário que você tenha a coragem de arrombar portas. Porque a questão é essa, se você fica o tempo todo reclamando e não sai da sua zona de conforto, você não vai acontecer nada. Ou no mínimo vai acontecer pouca coisa. Né? E nós, por exemplo, nós negros, que temos um problema que eu acho grave, a invisibilidade, a gente tem que ter coragem, o máximo de coragem, para enfrentar a sociedade como um todo. Enfrentar, quando eu falo enfrentar, não é questão de um embate, entendeu? Da violência, do embate, não. Você tem que fazer acontecer as coisas, fazer com que as pessoas vejam que você pode. Nós temos um ministro agora que muito bom, né? É negro, está aí ministro de Lula e tal. Mas eu acho que ainda não é suficiente, né? Eu penso que a gente tem um problema gravíssimo aqui na Bahia, que nós temos 70%, 80% de população negra, e você não ter a visibilidade que eu acho que seria a ideal. Claro que você não vai ter uma reparação de 350 anos de escravidão em 20 anos, em 30. Isso é óbvio que isso não vai acontecer. Não vai acontecer mesmo, porque é uma questão histórica, isso demora. Nós temos Estados Unidos com uma população, que teve um presidente dele, uma população negra de 13%, mas que fazem muito mais do que os negros aqui, que são 70%. Mas isso é uma questão também cultural, entendeu? Os negros americanos têm uma outra visão de vida, foram para o embate, desde os anos 60 com o poder negro, né? O Black Power, entendeu? Aqui a gente tinha como moda, na época, enquanto os americanos faziam isso politicamente, né? O gesto, né? dos atletas negros na Olimpíada, que ficou marcado, né? O poder negro, isso é importantíssimo. Óbvio que a gente tem que ver que nós temos muita gente aqui no Brasil, muitos negros inclusive, que tem um poder de persuasão, que deu vontade política muito grande, mas é muito pouco ainda. Porque tem uma coisa também que eu acho muito chata. Talvez não seja chato, mas é uma característica. Os negros que conseguem ascensão social, não sei porquê, eles não têm, não sei se é vontade, ou poder, ou como fazer isso, puxar os seus irmãos negros. Entendeu? Eu acho que tinha que ter pelo menos assim, né? Eu cheguei aqui, eu tô num momento bom. Carlinhos Brau tem um trabalho muito bom, né, na comunidade dele, né? E tem outros que têm alguns trabalhos de comunidade bons. João Jorge foi meu colega de fábrica, trabalhamos juntos. Hoje em dia está na Fundação Palmares, diretor do Ludum. Eu vi a criação do Ludum, porque eu estava com ele lá em 1979, 80. Nós trabalhávamos na mesma empresa. Então eu vi a criação disso, eu vi a história acontecer em minha frente. Então eu posso falar. E eles sabem disso e podem comprovar. Então, esses caras, essas pessoas que são influenciadores naturalmente, não é os influenciadores de hoje, que tem 300 mil seguidores, esses caras que eu falei o nome aí, talvez, é claro, eu vou esquecer alguns, porque não tem como lembrar de todo mundo. Essas pessoas têm o poder, têm a possibilidade de influenciar mais irmãos negros, né?
As comunidades estão ali abertas, né? Tem esse rapaz que eu falei, Jorge Silva, que é coreógrafo, mas trabalha em comunidade há muito tempo, entendeu? Eu, quando posso, faço trabalho. Quando eu volto à minha escola de origem, a Escola Par, dou livros, faço palestra, entendeu? Sempre que eu posso. Não faço isso sempre, todos os dias, todos os meses, mas já fiz, entendeu? E logo não aparecer, né, algum pesquisador para dizer, não, ele está mentindo, ele não fez e tal. Mas eu fiz e faço. E aqui, se me chamarem em qualquer escola, o que eu estou falando aqui é comprovado. Se alguém quiser uma palestra, falar comigo, sabe, ir meu ateliê, visitar, eu estou à disposição. Porque eu acredito que para você ter uma ascensão social, é necessário, claro, que você tenha essa influência de outros, entendeu? Quando as pessoas, os outros negros, outras negras, não só negros, claro, jovens, que não tem só negros e negras, pobres, jovens que estão em situação não tão favorável como foi a minha e meus amigos de época, colegas de época, virem esse vídeo, eles vão ver que é possível, é necessário e é possível. Eu penso assim. Eu acho que já na adolescência eu pensava assim. Eu nunca me vi enquadrado naquele mesmo meio de todas as pessoas, já era diferente. Tanto que era motivo de gozação às vezes, você sabe disso, né? E adolescente é cruel, você sabe, né? Quando você sai um pouquinho né? da lógica ali, você já é taxado como isso, como aquilo e tal. Eu sempre me vi com um cara diferente. Mesmo eu jogava bola, eu sempre joguei bola, eu adorava bola e tal. Sempre fiz o que todos faziam. Empinava raia, jogava furapé, não sei o que, gude. Mas eu sempre achei que eu ia fazer coisa diferente, algo diferente. É aí que eu me vejo diferenciado, né? É lá, na adolescência. Quando eu vou para Petrobras, você pode ter uma ideia, eu me senti um dos caras assim mais fora do, entendeu? Ali fora, não era meu meio. Não era meu meio. Mesmo ganhando muito bem, o salário é ótimo, mas eu achava que aquilo não era o que eu queria fazer. Fiquei ali porque precisava ganhar grana, óbvio. É um emprego dos sonhos, até hoje para todo mundo, né? A maioria das pessoas. Mas eu achava que ali mesmo foi o que eu senti, aos 19 anos, que eu não queria ser uma pessoa comum, ser entendeu? Um médico, sei lá, alguma coisa assim. Eu queria ser algo diferente. E eu comecei escrevendo, né? Escrevi para teatro, escrevi, já falei sobre isso, entendeu? Eu queria fazer algo fora da curva. E esse estalo veio ali aos 19, 18 anos, mas lá atrás eu já sabia que eu não queria fazer algo normal, diferente, assim, aquela coisa normalíssima, entendeu? Então é aí que deu estalo. Eu acho que nesse período aí. É um processo, na realidade, né? Ninguém tem sucesso, eu acredito que ninguém tem sucesso em nada na vida de uma hora para outra, né? Eu acredito que isso é um processo que é progressivo. Eu vejo isso lá em Paris, em 2005, quando o principal executivo da Aliança Francesa aqui para a América do Sul me chama no canto, ele tinha adquirido 2 obras minhas e ele fala assim, ele falou em francês, cara, a mulher dele era brasileira, ele fez a minha tradução rápida e tal, e o francês é macarrone. E aí ele falou que minha obra era muito boa, mas era barata. Mas eu não tive problema nenhum com aquilo. A primeira coisa que eu falei para ele foi o seguinte, o nome dele era Bertrand, não sei nem se está vivo, mas é Bertrand, primeiro nome. E eu falei para ele, amigo, eu moro num país terceiro mundo, então esse é o preço que eu posso cobrar agora. E ali é que eu vejo que eu tinha chegado, né, em Paris, em 2005, entendeu? Porque eu nunca pensei em ir em Paris, ir para a Europa. Quem me proporcionou tudo isso foi a arte. Hoje em dia eu posso ir a qualquer hora, eu comprar uma passagem para Paris, para São Paulo. Mas naquele momento, foi um momento que eu senti que aquele estado de 16 anos, 17, estava se concretizando ali, né? É ali. A história não acaba, a história é um processo. Eu acho que eu cheguei ao auge, quase ao auge, de uma história que eu não pensava que fosse acontecer, entendeu? Como ela aconteceu. Quando você começa a pintar ali lá atrás, você pensa assim, eu vou pintar para dar aos amigos, que tudo sempre acontece, começa assim. Minha cunhada, minha irmã, minha prima, não sei quem, meu amigo, começa sempre assim. Mas quando você vê obras suas em coleções, por exemplo, de alemães, franceses, ingleses, que são pessoas que conhecem arte, aí você realmente aconteceu. É aí que você acha que aconteceu. Sem mérito, você não vai conseguir quase nada. Meritocracia é tudo. Humildade também e acreditar sempre.
gentileza, o carinho que você acha que eu tenho pelas pessoas, eu acho que isso é normal, que vem da pessoa, acho que isso é seu, isso é genético. Minha mãe era gentil, meu pai, acabei de falar, além de gentil, ele é elegantíssimo. Eu não chego aos pés dele, eu tento. Meu pai é elegantérrimo, entendeu? Então isso influencia você, claro que influencia. Você vê isso, criança é como papagaio, ela repete as coisas. E eu vi isso dentro de casa. Então vem daí, entendeu? E você vai aprendendo, você vai, aos poucos você vai, né? Se polindo. Então a tendência natural é que você seja uma outra pessoa ao longo da vida. E aí talvez é isso que você chama de gentileza. Era uma vez um cara chamado Antônio Carlos de Jesus Rebouças, que nasceu numa comunidade muito pobrezinha, mas que tinha uma mãe espetacular e que acreditou no futuro e que chegou onde chegou. É isso. E agradecer a vocês por me dar essa oportunidade de me expressar. É isso. Beijos.